Irmãos, eu quero lembrar aos meus queridos irmãos, se você tem algum propósito com o Senhor para este ano, e você quer orar por esse propósito, nós colocamos essa caixinha aqui, você escreve qual é o propósito que você vai firmar com o Senhor, você coloca aí, ou se você tem algum pedido de oração, porque esses 12 dias de oração nós estamos orando também por esses pedidos aqui, tá bom? Deus sabe o que você está colocando aí, Deus conhece o que você está pedindo, e nós vamos somente confirmar aqui em oração nesses 12 dias. Eu quero também lembrar a igreja do Senhor Jesus, que nossas redes sociais, irmãos, vocês podem pesquisar lá no YouTube, tá bom? Sem Fronteiras, Igreja Evangélica Sem Fronteiras, tanto no YouTube como no Instagram. Aí você pode assistir os vídeos das mensagens aqui da igreja, você pode acompanhar a programação da igreja no Instagram, e você pode ali seguir a igreja em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia, mas eu fui direcionado pelo Senhor, irmãos, já que nós estamos aí nesse 12 dias de oração, a trazer uma palavra para a igreja, uma palavra profética, uma palavra de ânimo, amém, igreja? E também voltado para esse culto de oração, também, que hoje é mais um dia que nós vamos estar orando, apesar que hoje é a nossa ceia. E se você crê, porque é assim, irmãos, a palavra de Deus é lançada, é como uma semente. Se você abrir o seu coração para essa semente cair dentro, ela vai florescer. Agora, se você é como aquela terra seca que não absorve a semente, ela nunca vai florescer na sua vida. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós vivemos pela fé. Amém, irmãos? Nós vivemos pela fé. Então, eu vou estar ministrando aqui uma palavra, irmãos, que eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que eu vou ministrar aqui, que foi realizado no passado, eu creio que Jesus é o mesmo e pode realizar nas nossas vidas no dia de hoje. Quem é que crê assim como o pastor? Então, à medida que eu for ministrando, se você quiser receber, você também age com fé e diz: amém, eu recebo. Você levanta a sua mão, recebe a palavra de Deus. Agora, se você não crê, amém também, só que você deixa de receber aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem for achando vai dizendo amém. É um texto um pouco longo, mas nós vamos, se você não achou, acompanhe comigo aqui, no Data Show, que nós vamos, como eu disse, acelerar um pouquinho, que eu quero orar no final, nós vamos estar orando. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento, os pães asmos, né? Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia o que, igreja? Oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão.
o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Pedro aqui, irmãos, ele foi o criador das portas de shopping, viu? Quando ele chegou, a porta abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. E ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Versículo 14. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Engraçado que é assim, né, irmãos? A gente às vezes ora por uma coisa. Eles estavam orando para Pedro ser liberto, mas a oração foi respondida tão rápido, irmãos, que nem eles acreditaram. Nosso papel, irmãos, é orar. Se vai ser rápido, automático, ou se vai demorar um pouco mais, aí é com Deus. Mas a gente tem que orar sempre crendo que vai acontecer. A gente vai orar aqui hoje, pode acontecer na mesma hora, pode acontecer amanhã, pode acontecer com uma semana, 15 dias, um mês, aí é Deus quem determina. Agora a gente tem que orar crendo que vai acontecer, amém? Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, agora imagina a cena, né, irmãos? Pedro saiu da cadeia, ali preocupado que os guardas poderiam ter descoberto, bate na porta, a irmã olha: é Pedro, aí fecha de novo, vai avisar o povo. E o Pedro fica no meio da rua olhando, ver se os guardas não vêm buscar ele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, agora no bom linguajar cearense, aperreado, irmão, que os homens poderiam voltar para pegar ele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que calasse, porque ele estava com medo de estar sendo perseguido. Contou-lhes como o Senhor, tirando da prisão, o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, foi para outro lugar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu sou somente um mensageiro da Tua palavra, mas a Tua palavra, ela produz vida, Pai. A Tua palavra, meu Pai, ela é lançada, meu Deus, e o Espírito Santo de Deus transforma esta palavra em vida para nossas vidas, Pai. Meu Deus, esta noite, Pai, que esta palavra, ela possa, meu Deus, encontrar guarida nos nossos corações e fazer o efeito para o qual ela é lançada. Assim como eu falei, é uma palavra profética, é uma palavra de ânimo, e que a tua igreja possa receber esta palavra e sair daqui esta noite, meu Pai, verdadeiramente cheia da tua unção, Pai, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, irmãos. Pois bem, meus irmãos, como eu falei anteriormente, aqui todos os anos a gente vira o ano do dia 31 para o dia 1º, e no dia 1º nós já estamos aqui à noite em oração.
nós tiramos os primeiros segundos do ano em oração, e o primeiro dia em oração também, e os 12 primeiros dias do ano. Eu quero lhe dizer, irmãos, que essa igreja aqui, esse é o direcionamento que Deus nos deu, é uma igreja centrada na palavra, mas é uma igreja que ora, e é uma igreja, irmãos, que busca ter o fervor espiritual, porque a igreja ela tem que crescer nos dois sentidos, não é isso? No conhecimento e no poder de Deus. Não pode ser só poder sem o conhecimento da palavra, e não pode ser só palavra, irmãos, sem o poder de Deus. Ela tem que crescer nos dois, irmãos. Também, nós como cristãos, nós temos que viver, irmãos, pelos dons espirituais e pelo fruto do Espírito. Os dons espirituais, irmãos, vão fazer a gente crer na profecia, profetizar, em cura. Nós vamos crer, irmãos, aí no poder da fé, no dom de discernimento, mas também, irmão, tem o dom o fruto do Espírito, que vai nos fazer, irmãos, praticar tudo isso, irmãos. O que é? A longanimidade, a paciência, a fidelidade. Isso vai ser no nosso dia a dia. Amém? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, é baseado nisso, que neste quinto dia de oração, eu vou estar pregando aqui, irmãos, uma palavra que é verdadeiramente para nos trazer um fervor espiritual. Nós vimos aqui nesse texto que Herodes, o rei Herodes, irmãos, o grande rei Herodes, ele é apelidado de Agripa, ele era neto também de um outro rei que se chamava Herodes, o grande filho de Aristóbulo, que era um outro rei também. A sua família, irmãos, era feita de reis. Eles estavam há muitos anos no poder, eles tinham muita autoridade perante o imperador, que era César. E aí, irmãos, Herodes, para ampliar a sua popularidade em meio ao povo, entre os pagãos e os judeus, e também para mostrar serviço para o grande imperador César, ele ordenou a morte, irmãos, a Tiago, o apóstolo Tiago, e ordenou a prisão de Pedro, porque eles estavam, irmãos, anunciando a Jesus, e esse anúncio a Jesus naqueles tempos, estava trazendo algumas perturbações em meio ao povo, principalmente entre os fariseus, que não aceitavam. Então, Herodes, irmãos, era esse homem de poder, mas com tanto poder, irmãos, que ele tinha, ele não conseguiu impedir que Deus realizasse um grande milagre de libertação. Amém ou não amém? Então, irmãos, quem chegou aqui esta noite precisando de milagre, então medite nesta mensagem, irmãos, pois com certeza o Senhor irá falar com você. Chegou alguém aqui que precisa de um milagre na sua vida, irmãos? Eu creio que todos nós precisamos um milagre em determinadas áreas das nossas vidas, amém? Então eu quero ver aqui, irmãos, que esse homem de poder, esse grande rei, teve 7 coisas, irmãos, que ele, com todo o poder dele, ele não conseguiu impedir de maneira nenhuma. Primeiro, diga primeiro, Herodes, com todo o seu poder, ele não conseguiu impedir que a igreja orasse incessantemente em favor de Pedro. Herodes não conseguiu impedir a oração da igreja, irmãos. Amém? Versículo 5 diz que Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, ou seja, constante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando a igreja soube que Pedro tinha sido preso por Herodes, irmãos, e Herodes estava projetando a sua execução, ou seja, matar a Pedro, como ele já havia matado a Tiago, aí, irmãos, a igreja se reuniu para buscar o Senhor, porque igreja é isso, meus irmãos. Igreja
Se um está sofrendo, todos têm que sofrer, irmãos, e orar juntos, é unidade. Se um está alegre, todos têm que festejar, se alegrar, irmãos. A gente tem que aprender a celebrar quando o irmão alcança uma vitória, quando o irmão almejava algo e Deus abençoa, aí toda a igreja tem que festejar, se alegrar, porque se um, irmãos, está alegre, toda a igreja tem que celebrar, se alegrar, mas quando um está sofrendo, toda a igreja tem que sofrer, no sentido, irmão, de estar no mesmo espírito com o irmão, tem que estar se colocando no lugar do irmão, tem que estar orando pelo irmão. Assim a igreja primitiva fez por Pedro, ela orava incessantemente, irmãos, pela vida de Pedro, irmãos, amém, irmãos? E aí, Herodes, com todo o seu poder, ele não conseguiu impedir a oração incessante da igreja em favor de Pedro, irmãos. Mas vejam bem, assim como Herodes, irmãos, perseguiu o povo de Deus, hoje não é diferente. A igreja do Senhor Jesus nos nossos dias, Satanás também, irmãos, ele quer destruir com a igreja e com todo o povo de Deus, e ele tenta de toda maneira, mas há uma coisa que ele não vai impedir, assim também como nos tempos de Pedro, a igreja do Senhor Jesus levantar a sua voz em oração, a igreja do Senhor Jesus clamar aquele Deus que é poderoso, o autor da criação, aquele que tem todo o poder na sua mão, aquele que tem toda a autoridade na sua vida. A igreja do Senhor, ela tem este poder de orar ao Senhor, e é a maior arma que nós temos nesta vida, é o poder da oração das nossas vidas. Amém, igreja? Mas Satanás, ele vai tentar. No entanto, irmãos, existe um grande obstáculo e uma grande dor de cabeça para o inimigo. Sabe o que é, irmãos? Este obstáculo, essa dor de cabeça do inimigo, irmãos, é o poder sobrenatural da oração. Ele pode querer se levantar contra a igreja do Senhor, irmãos. Ele pode querer perseguir a igreja, como Herodes estava fazendo. Agora, nós temos o poder sobrenatural da oração, irmãos. Porque todo poder que ele possa ter, irmãos, ele jamais, irmãos, ele pode ter, ele pode juntar o seu poder com os anjos caídos que ele tem, ou seja, os seus demônios. Ele sabe, irmãos, que ele não tem nenhuma chance contra a igreja do Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que nos deu a autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisares em escorpiões, em cobras e em todo o poder do mal. Foi o Senhor Jesus. Levante a sua mão e diga comigo: eu tenho a autoridade do Senhor Jesus sobre a minha vida. Amém? Então, irmãos, ele não tem chance contra a igreja. Por isso, o inimigo fará de tudo, irmãos, para impedir que você clame a Deus, que você abra a sua boca para orar a Deus, que você tenha um tempo de oração com Deus. Ele vai colocar em seu caminho, irmãos, no caminho da igreja, obstáculos para que a igreja não ore, pois ele sabe que não tem, jamais terá chance alguma, irmãos, contra uma igreja que ora, contra uma igreja que clama, contra uma igreja que intercede, contra uma igreja que se ajoelha, coloca a cara no pó, clama ao Senhor. Ele sabe, irmãos, que ele jamais vai ter vantagem sobre uma igreja que ora ao Senhor. Cadê a igreja de oração aqui esta noite, irmãos? Aleluias, irmãos. Essa igreja, irmãos, que ora constantemente, ela vive debaixo dessa graça que foi louvada aqui, irmãos.
ela vive no poder da unção e da autoridade no nome santo de Jesus, irmãos. Amém, meus irmãos? Eu sempre gosto, irmãos, quando eu falo de oração, sempre me vem à mente aquele filme O Quarto de Guerra, né, irmãos? Quem já assistiu aquele filme? Quem não assistiu, procure assistir, irmãos. É justamente aquilo, irmãos. O Quarto de Guerra, o nome do filme. É justamente aquilo, a mulher, irmãos, o marido estava, aí o inimigo colocou uma mulher na vida ali do seu esposo. E ela começou a ficar aflita. Mas ela foi direcionada, irmãos, a agir de maneira diferente. Ela não foi brigar com o marido. Ela não foi levantar brigas com o marido, não. Ela pegou, irmão, na casa dela tinha um quartinho, por isso que o nome do filme é Quarto de Guerra. Ela botou versículos no quarto dela, e ali, irmãos, ela foi guerrear em oração em favor do casamento dela. Ela chegava na sua casa, na autoridade do nome de Jesus, e ela dizia bem alto dentro da sua casa: eu não aceito demônio nenhum aqui na minha casa de adultério. A minha casa é do Senhor Jesus, o meu marido é um marido fiel. E começou a profetizar, irmãos, e ela venceu pelo poder da oração. Quem não assistiu esse filme, assista, viu? Que é um filme muito inspirador. E se você quer ter uma vida, irmãos, vitoriosa nesse ano de 2025, busque ao Senhor teu Deus, clame a Ele, ore incessantemente em favor do Senhor, pedindo ao Senhor em favor da sua vida. Amém? Então a primeira coisa é essa, irmãos. O Herodes poderoso não conseguiu impedir o clamor da igreja, a oração. Segundo, diga segundo. Ele não conseguiu, irmãos, Herodes, impedir que a oração chegasse à presença do nosso Deus. Ele não conseguiu impedir que a igreja orasse, e ele não conseguiu, embora tivesse todo o poder, que a oração chegasse à presença de Deus. Amém, irmãos? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 28, irmão, diz assim: atenta, pois, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Aqui é uma oração de Salomão diante do Senhor. E na verdade, irmãos, a nossa oração é essa, né? Que a nossa oração vai estar diante do Senhor. Pedro estava preso, irmãos, mas a igreja estava orando, e isso agradou ao Senhor, irmãos. Isso agradou ao Senhor. A oração chegou na presença de Deus. Eles oraram, eles clamaram, eles suplicaram, eles rogaram ao Senhor, pediram ajuda para Deus, e essa oração, irmãos, ela subiu diante do trono da glória de Deus. Eu, irmãos, não tenho nenhuma dúvida, irmãos, de que a oração que nós fazemos aqui nesses 12 dias do ano está chegando ao trono da glória. E tanto é, irmãos, que nós já estamos vendo os testemunhos aqui, né? Quantas pessoas estão testemunhando que já estão sendo aí agraciadas pelo poder da oração. Então a oração subiu até a presença de Deus. Herodes, irmão, não conseguiu impedir que a oração da igreja chegasse à presença do Senhor. Satanás, irmãos, ele não terá poder de impedir que as nossas orações cheguem até a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê nisso esta noite diz amém. Por isso, meus irmãos, se você está aqui esta noite, e nós vamos orar aqui no final, se você crê desta maneira que eu estou ministrando aqui, irmãos, se você está aqui e crê que a sua oração vai subir ao trono de Deus, e você vai vencer as lutas, você vai vencer
as dificuldades que você está apresentando a Deus em oração, você crê que as barreiras vão cair por terra, você crê que as lutas vão estar sendo repreendidas, as doenças vão estar sendo curadas, irmãos, os problemas sendo resolvidos, então esta noite abra a sua boca para orar e clamar a Deus. Não pare de buscar o Senhor, irmãos, em momento nenhum. Eles oravam incessantemente ao Senhor. Amém ou não amém, irmãos? E eu vou profetizar esta noite na sua vida, irmãos. Amém? Receba, irmão, nesta hora a vitória sobre as adversidades da tua vida, em nome de Jesus, irmãos. A vitória, irmãos, sobre os problemas, as enfermidades, em nome de Jesus, irmãos. Que todo o mal, toda tribulação, toda angústia, todo sofrimento, toda obra de feitiçaria contra a tua vida, de macumbaria, toda a seta do mal contra a tua vida, toda a bruxaria, toda a magia negra, todo espírito de adversidade, espírito de contenda, espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus Cristo. Deixa esta vida agora em nome de Jesus. Aqui é a igreja do Senhor Jesus. Você não tem autoridade sobre estas vidas, porque estas vidas têm um pastor, é o supremo pastor, é o Senhor de toda a glória, é o Senhor Jesus. Somente quem recebe glorifica ao Senhor. Somente quem crê recebe em fé esta noite. Aleluias. Então, meus irmãos, primeiro, Herodes não impediu da igreja orar. Herodes não pôde impedir da oração subir à presença de Deus. Terceiro lugar, Herodes não conseguiu impedir que Deus respondesse à oração da igreja. Aleluia, você não entendeu, irmãos. Eu vou falar novamente, talvez você compreenda e você possa dar um glória a Deus aonde você está. Herodes, simbolizando Satanás, ele não consegue impedir que Deus responda à oração da igreja. Jesus ensinando aos seus discípulos, ele disse em Mateus capítulo 7, quem foi que disse, irmãos? Jesus. Deixa o pastor Flávio Neres de fora dessa história, irmão. Eu vou estar falando aqui quem disse foi Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8. Jesus que disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo, ou seja, qualquer um, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Foi Jesus, irmãos, que disse. Ele está dizendo aqui, irmãos, que se nós buscarmos, nós vamos encontrar, irmãos. Se nós bater, a porta vai se abrir. Herodes não conseguiu impedir que Deus respondesse a oração da igreja. Sabe por quê, irmãos, que ele não conseguiu? Nós encontramos a resposta justamente nesse ensino do Senhor Jesus. O Senhor nos ensina a pedir e a buscar. Se nós estamos aqui buscando ao Senhor de todo o nosso coração, se nós apresentamos a Ele as nossas lutas e as nossas dificuldades, irmãos, se nós estamos batendo na sua porta, irmãos, o que Ele disse que vai acontecer, irmãos? Ele disse que nós vamos receber, Ele disse que a porta vai se abrir. Amém ou não amém, irmãos? O Senhor nos ensina isso, a pedir, a buscar. Ele diz que quem pedir e buscar vai achar, irmãos. Aquele que você está buscando, você vai achar, e muito mais, e muito mais. Jesus, ele continua a dizer: pois todo que pede recebe, e quem busca vai encontrar, e quem bate a porta se abre. Então, você viu porque, irmãos, o inimigo não quer que você ore? É por isso que o inimigo tenta impedir de nós estarmos em oração, porque ele sabe, se a gente pedir, Deus vai conceder, se a gente bater, a porta vai se abrir, irmãos.
E aí ele tenta, irmãos, de todas as maneiras, mas ele não consegue, irmãos, quando a gente faz justamente aquilo que Jesus ensinou, ele não consegue impedir a resposta de Deus. Ele não consegue impedir a gente ir buscar ao Senhor oração, ele não consegue impedir a nossa oração subir ao trono da glória, e ele não consegue impedir a resposta de Deus. Você está compreendendo? Porque a oração é a maior arma do crente, irmãos, é o maior poder que nós temos nas nossas vidas. É por isso que Satanás, irmãos, ele fica furioso, irmãos, ele não vai conseguir impedir. Deus responde às nossas orações, a porta vai se abrir em nome de Jesus. Amém? Quarto, irmãos, deixa eu acelerar, irmãos. Ô Jesus, relógio, tu te converte, relógio, em nome de Jesus. Herodes, irmão, não conseguiu impedir. Essa aqui é boa, irmãos, essa aqui é para a gente que está aqui esta noite. Essa aqui é para, aliás, desde o começo é para a gente que está aqui essa noite, viu? Mas essa aqui é específica. Herodes não conseguiu impedir, irmãos, a tranquilidade, a paz que Pedro tinha ali na cadeia, irmãos. Enquanto os irmãos estavam orando, Pedro, que no outro dia provavelmente ia ser decapitado, ele estava numa paz profunda, irmãos. Ele estava numa paz profunda. É por isso que nós, como igreja, devemos orar um pelos outros. Quando o irmão está passando uma luta, uma tribulação, se a gente orar, irmãos, Deus vai derramar da paz na vida daquele irmão. Ele vai passar a luta, é verdade, mas com o coração em paz, na presença do Senhor, amém? Versículo 6 diz: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, por que eu digo que é para pessoas que estão aqui esta noite? Porque eu sei que tem pessoas aqui esta noite que estão passando lutas, estão passando adversidades, não como esta de Pedro, mas tem gente que está passando problemas aqui, irmãos, lutas, guerras internas, guerras que querem roubar a sua paz, que querem tirar a sua tranquilidade. Pessoas, irmãos, que estão aqui esta noite, que têm travado, irmão, batalhas, irmãos. Mas Pedro, irmãos, também estava com um grande problema. Ele estava, irmãos, também com guerras internas. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas a guerra que ele tinha, irmãos, não lhe roubava a paz. Ele dormia como um bebê, irmãos. Ele estava tranquilo ali, dormindo, irmãos, porque só quem numa situação dessa dorme é quem está em paz, irmãos. É ou não é, irmãos? Então, queridos irmãos, mesmo ele passando pelo que ele estava passando, mesmo tendo conhecimento que o rei Herodes já tinha tirado a vida de Tiago, e que ele estava no mesmo caminho, irmãos, ele simplesmente dormia entre dois soldados. Talvez os soldados tivessem acordado, preocupado, mas ele estava dormindo. Ele estava dormindo, porque ele estava com a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Por que eu estou falando aqui esta noite para você que chegou aqui em guerras? Ei, se você está passando noite sem dormir, hoje nós vamos orar aqui, irmãos. Essa paz que excede todo entendimento vai adentrar na tua vida. Esta noite você vai dormir como você nunca dormiu antes. Eu creio, irmãos, no poder da oração. Eu creio nesse Jesus que eu estou pregando aqui esta noite. Eu creio nesse Jesus, que era o Jesus de Pedro. É o Jesus que vai operar na sua vida. Eu creio, irmãos. Eu creio, irmãos. E aí, irmãos, Satanás, ele não pode impedir, irmãos, essa paz de Jesus na vida do crente, irmão, a paz de Deus na nossa vida. O inimigo, irmãos, ele vai tentar afligir a nossa alma, ele vai tentar afligir, mas quando nós nos enchemos da unção de Deus, da presença de Deus nas nossas vidas, irmãos, nós conseguimos descansar em meio às guerras da vida. Você tem um Deus, irmãos, que está acima de qualquer problema. O nome de Deus, irmãos, está acima de todo nome.
que se nomeia nesta terra, está acima da enfermidade, está acima, irmãos, da tribulação, está acima, irmãos, de todo e qualquer problema, irmãos, que você possa estar passando, irmãos. O nome do Senhor está acima, e esse nome que está acima de todo nome, irmãos, é o nome que tem cuidado das nossas vidas, é o nome que tem guardado as nossas vidas, é o nome, irmãos, que as nossas vidas está nas suas mãos, e nós confiamos as nossas vidas. É o nome que tem poder, irmãos, é o nome poderoso, é o nome de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Aleluias, aleluias, irmãos. Esse nome é poderoso. Eu falei para você que eu ia trazer uma palavra aqui profética para a sua vida esta noite. Uma palavra profética, irmãos, no sentido de que aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando, ela é para a minha vida, ela é para a sua vida, irmãos. Mas se esse texto está na palavra de Deus, é porque Deus queria mostrar o seu poder, e o seu poder não passou, ele está disponível para mim e para você. Por isso, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, que Ele está com a sua mão sobre a sua vida, irmãos, eu creio esta noite que o inimigo não tem poder de impedir a paz que vai vir sobre a sua vida, a paz que excede todo o entendimento, a paz do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que esta noite, esta paz vai chegar na sua vida. Não deixe que o inimigo, irmãos, roube a sua paz, por nada. E aí vem o dom espiritual. Tenha discernimento, irmãos, quando as situações chegam na sua vida. Muitas das vezes você tem que ter o discernimento espiritual. Isso é o inimigo que está provocando para tentar roubar a minha paz. Geralmente isso acontece, sabe quando, irmãos? Quando a gente tem uma grande vitória, é ou não é? Quando a gente tem uma grande conquista, aí o inimigo, irmãos, a gente está alegre, está feliz. Ao inimigo, irmãos, ele tenta fazer alguma coisa para roubar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, porque ele é ladrão, irmãos. Ele é ladrão. Ele tenta roubar. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então ele tenta roubar a nossa paz. A gente consegue algo, conquista algo, aí o inimigo faz uma trama, acontece alguma coisa, para tentar nos entristecer, para tentar tirar a nossa paz, a gente ficar preocupado. E aí como é que a gente procede, irmãos? É compreendendo, irmãos, que a gente tem que se posicionar. O crente, irmãos, ele tem que pegar a palavra de Deus e tomar uma posição de acordo com a palavra de Deus. Se eu digo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está disponível para a minha vida, eu tenho que tomar essa palavra para a minha vida e me posicionar. O mundo pode estar pegando fogo e eu vou ficar ali, eu confio no Senhor. Isso não vai roubar a minha paz, de maneira nenhuma. No momento certo, eu sei que o Senhor vai intervir, eu confio que o Senhor, meu Deus, está no controle de todas as coisas. Na hora certa, o Senhor vai dar uma palavra, isso vai cessar, e eu não vou perder o meu tempo me preocupando, eu não vou me descabelar, eu não vou ficar sem dormir, de jeito nenhum. Vou ajeitar minha cama, eu vou ali tirar um cochilo e ninguém vai me impedir. Ei, Satanás, você não tem poder de roubar a minha paz, pode ir embora daqui, em nome de Jesus. É assim que a gente tem que se posicionar, meus irmãos. Amém? Não deixar que ele nos roube a paz. Não se preocupe, porque eu sei que as pessoas que chegaram aqui, muitas passando lutas, esse tempo, irmão, de calabouço em sua vida vai terminar. Vai terminar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Ou seja, tem um tempo de luta. E esse calabouço vai terminar na sua vida. Deus vai te ajudar. Mas aí é preciso você crer. É preciso você crer. É preciso você estar com a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? É preciso você deixar Jesus direcionar os seus passos, a sua vida. Você descansar nele.
porque as coisas não é porque a gente quer, a gente pode, mas é porque Deus é que tem todo o poder, e Ele está com as nossas vidas nas suas mãos, e aí a gente tem que confiar no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Quinto lugar, diga quinto lugar. Herodes, o todo-poderoso da época, ele não conseguiu impedir a entrada do anjo para libertar o apóstolo que estava na prisão. Amém, irmãos? Versículo 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro. Será que Pedro estava preocupado, hein, irmãos? Ele foi despertado pelo anjo, o homem estava roncando. Ele tocou ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos de Pedro, irmãos. Uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos: o inimigo, ele não impediu do anjo entrar para libertar Pedro, mas o desejo do inimigo é nos ver assim, irmãos. O desejo dele é nos ver assim, acorrentados, amarrados. Você já viu aquela pessoa que tem a vida amarrada, irmãos? Ela não consegue nada, ela não consegue produzir nada, ela não consegue se desenvolver em nada. O inimigo quer nos ver assim, irmãos. Ela não cresce em fé, ela não cresce espiritualmente, ela fica amarrada. Ele quer nos ver assim, irmãos. Ele quer nos amarrar, ele quer nos algemar. Ele quer que a gente venha ter uma vida, irmãos, paralisada. Mas o que ele esqueceu, irmãos, é que o exército a qual nós fazemos parte é um exército forte, e Deus envia os seus anjos ao nosso favor e nosso socorro. O Senhor, irmãos, Ele envia reforço em meio às nossas lutas, irmãos, e eu quero aqui esta noite dizer que está chegando reforço aí para a sua vida, chegando com a providência. Vai ser rápido, irmãos, eu creio, o livramento será grande, porque as algemas vão cair por terra, em nome de Jesus, irmãos. Tudo que o inimigo planejou contra você, irmãos, contra a sua família, não vai ter êxito, porque Deus vai enviar reforço para nos guardar. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está quebrando o jugo, Deus está quebrando os laços, somente para quem crê, viu? Somente para quem crê, irmãos. Deus está destruindo as cadeias. Satanás não terá poder de impedir o agir de Deus na sua vida. O reforço está chegando. Ei, você que tem orado há muito tempo, esse homem não muda, esta mulher não muda, este homem está aprisionado, esse menino, ele está preso nos vícios. Eu quero te dizer, continua orando, que Deus vai mandar reforço, as algemas vão cair, a libertação vai chegar, porque quem está no controle é o Deus de toda a glória. Aleluias, aleluia, se é para o Senhor, aplauda. Aí, irmãos, eu perdi a conta aqui, é sexto, né? Sexto, Herodes, irmãos, também não conseguiu impedir. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele não conseguiu impedir da igreja orar. Ele não conseguiu impedir, irmãos, da oração chegar até o trono da glória. Ele não conseguiu, irmãos, impedir a resposta de Deus para a oração. Ele não conseguiu roubar a paz do apóstolo Pedro, irmãos. Quem mais? Quem que ajuda? O pastor Quinto, que eu falei agora, irmãos. Quem acertar vai ganhar uma caixa de chocolate Garoto, que o pastor Edson vai abençoar. Quem é? Ai, ai, ai. Então, irmãos, o sétimo lugar, irmãos, ele não impediu a entrada do anjo, irmão, na prisão. E agora, irmãos, ele não consegue impedir, irmãos, a saída de Pedro da prisão. Ele não consegue impedir a libertação de Pedro. Amém, meus irmãos? Eu não vou ler o versículo, você sabe que Pedro foi livre da prisão, para nós ganharmos tempo. Deus, eu quero só dizer para você uma coisa. Nosso Deus, irmãos, é especialista
em tirar pessoas das prisões. É ou não é, irmãos? Veja bem, irmãos, ele libertou Paulo e Silas da onde, irmãos? Da prisão, irmãos. Ele livrou, irmãos, ali aqueles amigos que foram aprisionados e lançados numa fornalha. Ele libertou, irmãos, Daniel da cova dos leões. Ele tirou, irmãos, o nosso irmão José da prisão e o fez sentar a segunda pessoa mais importante do Egito, irmãos. Então, nosso Deus, irmãos, é especialista em transformar situações, irmãos. O nosso Deus, irmãos, é especialista, irmãos, de quebrar algemas, irmãos, de abrir portas de prisão, de trazer libertação. É por isso que eu digo para você, não desista, irmãos. Nosso Deus, Ele liberta. Nosso Deus abre as portas. Não desista de orar, não desista de clamar. Se você também, esta noite, chegou aqui numa prisão, mas não de amarrar seus pulsos fisicamente, mas de uma prisão emocional, ou se você está numa prisão espiritual, você não consegue sair do meio dessa situação. Há pessoas que estão presas numa prisão sentimental, não conseguem se libertar nos seus sentimentos. Há pessoas que estão presas, irmãos, numa prisão financeira, irmãos, não conseguem, irmãos, jamais, estão anos e anos nessa vida, preso a agiota, preso nas dívidas, preso, irmãos, e não consegue se libertar, irmãos, de maneira nenhuma, irmãos, ou até mesmo, irmãos, na ordem física mesmo. Há pessoas que estão presas fisicamente, irmãos, em alguma área da sua vida. Não importa, irmãos, você vai sair dessa prisão. Deus, eu creio que vai estar trabalhando ao nosso favor. Aleluias! O inimigo não vai conseguir impedir, irmãos. O inimigo não vai conseguir impedir com a sua saída, com a tua libertação. Deus vai te tirar desse deserto de sofrimento, irmãos. Eu creio. Amém, meus irmãos? Então, vamos em frente para encerrar aqui, que nós temos aí a ceia, e eu quero orar aqui ainda, esta noite. Sétimo, para concluir, irmãos. Herodes não conseguiu impedir, irmãos, que o anjo, ele abrisse a porta da prisão, e Pedro ali saísse com o anjo. Ele não conseguiu impedir. Herodes podia ter todo o poder que ele tivesse, mas quando se está orando, irmãos, as coisas acontecem. O diabo, irmãos, o inimigo das nossas vidas, ele também não tem poder, irmãos, de maneira nenhuma, de impedir o agir de Deus, porque a própria palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Não sei como está a sua vida, ou pelo que você está passando, de maneira nenhuma. Talvez você não está conseguindo enxergar uma saída para este problema, para essa sua luta. Talvez você não está achando de maneira nenhuma solução para essa sua crise. Talvez você até pense que tudo já encerrou, tudo acabou, tudo terminou, que chegou ao fim. Você olha e só vê o problema, você só vê a dificuldade, você só vê o obstáculo, você só vê as guerras, você só vê, irmãos, aquilo que é contrário à sua vida. O inimigo pode até pensar que conseguiu te cercar, te aprisionar, te encarcerar neste problema, nesta situação, nesta dificuldade, mas é diante desse cenário que nós aqui colocamos, irmãos, nesta analogia que eu estou fazendo esta noite, que Deus, Ele pode entrar com poder, com grande glória. A porta está fechada, irmãos, mas esta porta, irmãos, que está trancada,
o Senhor vai abrir, o Senhor vai abrir, o Senhor vai abrir, porque Ele vai abrir a porta da prisão, irmãos. Deus vai abrir a porta desse cativeiro, eu creio pelo poder do nome de Jesus. É só o pastor que tem fé aqui esta noite, irmãos. Quem crê que Deus vai abrir esta porta, irmãos, ela pode ser trancada, irmão. O anjo abriu a porta para Pedro passar. Eu creio, irmãos, que esta porta vai se abrir. Comece a glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele vai fazer maravilha no nosso meio esta noite. Não tem porta que possa permanecer fechada diante do poder do Senhor Jesus nosso Deus. Aleluias! Então, meus irmãos, esta palavra, à luz da palavra de Deus, eu fiz aqui uma analogia daquilo que aconteceu com Pedro e que pode acontecer nas nossas vidas, porque Jesus é o mesmo, o poder dele é o mesmo, não passou. E aqui nós aprendemos 7 coisas que Herodes, ele não conseguiu barrar a igreja. Na realidade, eu quis demonstrar aqui, nesta mensagem, que quando a igreja ora, irmãos, em união, quando a igreja está no mesmo espírito, em unidade, irmãos, não tem nada que possa deter o povo de Deus. Quando a igreja está clamando, como nós estamos fazendo aqui nesse dia, em unidade, nós vemos, a gente fica aqui de mãos dadas. Ao final, irmãos, a gente abraça, a gente profetiza na vida do irmão. Isso, irmãos, é um poder, irmãos, que ninguém pode tirar da igreja. É a unidade da igreja, amém? Então, Herodes não conseguiu impedir de maneira nenhuma, irmãos, a igreja de continuar avançando, de ser uma igreja vencedora. E também esta noite, irmãos, eu creio que nós vamos continuar no 5º dia de oração, e Deus vai operar nas nossas vidas, porque eu creio que Ele está aqui esta noite, porque eu creio que você já está conversando com Ele, porque eu creio que você já está ouvindo Ele falar na sua vida, porque eu creio que Ele já está derramando também aqui esta noite, irmão, do seu poder. Eu já vejo com os olhos da fé vidas libertas, eu já vejo com os olhos da fé portas se abrindo, eu já vejo com os olhos da fé, irmãos, aqui a cura acontecendo, eu já vejo com os olhos da fé a igreja do Senhor Jesus alcançando a vitória pelo poder do nome de Jesus. Se você crê também esta noite, não perca a oportunidade, diga eu creio e glorifica ao Senhor Jesus.